Oi, turma, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Essa é a nossa terceira videoaula aqui do conteúdo do canal e hoje a gente vai ver como criar um livro. Olá, eu sou a professora Andressa, professora do Núcleo de Artes Digitais e, em caso de dúvidas, procurem usar a caixinha aqui dos comentários, ok? Antes da nossa aula começar, lembre-se sempre, evite sair de casa, só saia se for realmente necessário. Ao sair, use as máscaras de proteção. Se você não tiver uma máscara de proteção descartável, procura no YouTube como você pode fazer. Se você estiver na rua, porque precisou sair, evite contato físico com as pessoas e evite tocar o rosto, principalmente a área do nariz e a área dos olhos, certo? Procure sempre levar um álcool gel com você e ao chegar em casa, sempre lave as mãos durante 20 segundos, esfregando bem entre os dedos e lavando os pulsos. Aqui no canal, a gente tem um vídeo com todos os professores mostrando como que é o jeito certo de se lavar as mãos, ok? Na aula de hoje, a gente vai ver como fazer um livro, só que é um livro específico, para falar sobre o coronavírus para as crianças. Então, a gente vai pegar aqui um exemplo de um livro que foi desenvolvido como uma campanha também do Ministério da Saúde, só que voltado para crianças. Então, parte do processo é pensar num tema, desenvolver e criar um roteiro em cima disso. Então, a gente já tem um tema, que é fazer um livro informativo para crianças, desenvolver esse roteiro pensando, como que eu posso informar as crianças sem fazer um alarde, sem ser uma coisa assustadora, certo? E eu preciso pensar em personagens, porque assim eu converso melhor diretamente com o meu público, certo? Essa aqui é a capinha, se chama Coronavírus, vamos nos proteger. E logo na capa, a gente tem exemplos importantes aqui do que se fazer quando a gente cria um livro com um público mais infantil, infanto-juvenil, que é colocar uma arte que seja atrativa, colorida e chamativa. E a gente já tem os 3 personagens principais que vão aparecer aqui no livro, ok? Então, a gente precisa pensar no tema. O tema a gente já tem, que é o coronavírus, e criar um roteiro. Então, o roteiro é como que eu vou contar essa história. Eu vou contar essa história de um jeito linear, começar explicando o que é, como a infecção passa, como que as pessoas se contagiam, ou eu vou fazer uma conversa entre eles, eu preciso criar um roteiro para poder explicar essa história, certo? Outra parte do processo, que é a parte que eu quero focar com vocês, é pensar nos personagens e criar as suas características. Então, a primeira personagem que aparece no livro é a médica, ela se chama Carla, e ela é uma médica aqui do SUS. Então, ela é a principal fonte de informação do livro, certo? Todas as informações que forem aparecendo nas páginas do livro vão ser explicadas por essa personagem, que é uma médica que trabalha no SUS. Aqui a gente pode ver que ela tem um traço bem simples, mas que está em movimento. Simples que eu quero dizer, não tem um excesso de detalhes. São cores bem básicas que combinam entre si. E uma personagem com uma aparência bem comum que a gente realmente veria se a gente fosse num hospital aqui no Brasil, certo? A próxima personagem é essa menininha. Ela não tem um nome específico no livro, ok? Ela é só mais uma personagem secundária e é ela que faz as perguntas. Então, como o livro é voltado para crianças, as perguntas e as dúvidas são feitas por crianças e quem responde é a médica, ok? O nosso terceiro e último personagem é o avô da menininha e faz bastante sentido colocar ele, porque ele é uma das pessoas que está no grupo de risco, que são as pessoas da terceira idade. Então, só para fazer uma linha de raciocínio aqui, a gente tem um livro contando a história sobre como se proteger e 3 personagens principais. A médica, que vai contar as informações que são necessárias para se proteger, explicar e esclarecer todas as dúvidas. A nossa personagem aqui, que é a criança, porque o livro ele tem esse público infantil, e o avô da criança, para que a gente associe isso à nossa família. Os 3 personagens, eles aparecem sempre em posições bem simples, então não é um livro contando uma história muito dinâmica, ele realmente tem um papel mais informativo. Sobre a narrativa aqui do livro, a maioria das páginas que são de perguntas, elas destacam a pergunta de um jeito bem grande,
Como se trata de um livro infanto-juvenil, né, com um público mais jovem, a gente tem uma caracterização do coronavírus de um jeito como se ele fosse meio que um monstrinho, alguma coisa meio de terror, mas sem ser muito assustadora e sempre em destaque, tá vendo? Então, como alguém pega coronavírus? Uma interrogação bem grande. Porque na página seguinte, a gente tem a sequência mais explicativa do assunto. Nas páginas seguintes, a gente tem a médica, a doutora Carla, explicando que se a gente abraçar, der as mãos ou beijar uma pessoa que esteja com vírus, a gente se infecta também. Lembrando que como é um livro, não um vídeo, a imagem parada tem que ser simples e explicativa. Então aqui a gente tem 2 personagens se abraçando, os vírusinhos em volta e um sinal, né, uma sinalização de alerta para a gente ficar atento de que essa não é uma ação correta. Então a gente tem uma imagem bem grande falando da ação que é errada e um texto explicando. Outra coisa é que quando o avô da menininha aparece, ele fala sobre as pessoas mais velhas, certo? Sobre o próximo grupo de risco, que são as pessoas da terceira idade, e ele dá uma sugestão de como se cumprimentar. Você se cumprimenta com o pé, tocando um pé no outro. Afinal, daqui não teria como ter essa transmissão. Mas, novamente, ele tem aqui um sinalzinho de alerta, falando que são cuidados importantes que a gente precisa ter. Então, o livro todo ele é bastante colorido. Mesmo sendo muito colorido, ele tem cores principais que se destacam, que são esse tom de azul e esse tom de amarelo, e o roxo. Então, ele usa só 3 cores, né? 2 cores aí primárias e uma cor secundária, ok? Novamente, uma página onde ele pede atenção, ele destaca o texto e ele repete. Então, não tem problema repetir a imagem, tá vendo? Ó, o vovô tá sempre nessa mesma posição. Se a gente for voltar aqui, ó, ele sempre tá nessa posição. Ele só tá um pouquinho maior ou ele tá destacado, ele tá virado, mas não tem problema em repetir essa arte, desde que ela faça sentido na sequência do conteúdo que está sendo apresentado. Lá pro finalzinho do livro, a gente tem 2 páginas que eu copiei aqui inteiras para mostrar para vocês, que eu acho que são interessantes, que falam o seguinte: eu posso ter medo do coronavírus? E aí tem uma família, pela luz aqui, né, da janela e a TVzinha aqui, a gente percebe que eles estão assistindo TV, então a gente deduz que eles estão vendo um noticiário falando sobre o coronavírus e que é normal sentir medo. Então é uma época em que as pessoas elas estão assustadas, porque é uma coisa recente, e que a gente precisa estar sempre se informando e sempre se manter em casa, junto, em família, para poder ter todos os cuidados necessários. O último item que eu acho legal de destacar, lembrando sempre, tá vendo? Ele mantém as cores padrão, é que na última página, bem no final, ele tem algumas palavras que você pode aprender. Então, como ele é um livro informativo, tem algumas palavras que a gente não pode substituir, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. A gente não tem um outro termo para falar. Ou, por exemplo, epidemia, pandemia, o que são pulmões, a palavra sintomas, o número de contato do Ministério da Saúde. Nenhuma dessas coisas pode ser substituída. Só que como ele é um livro para um público mais jovem, a gente pressupõe que talvez essas pessoas elas não conheçam essas palavras. Então, no final do livro, ele tem um mini dicionário ensinando o que é a palavra e o significado, sem perder essa identidade visual das cores amarelo, azul e do roxinho, certo? A arte ela continua sempre bem simples, ela tem luz e sombra, alguns efeitozinhos de gradiente, mas elas são bem fáceis de identificar. Aqui a gente vê que é uma mulher, um homem, uma criança, aqui uma planta e assim por diante. Então a gente percebe elementos dentro da casa e assim por diante, certo? E aí vamos ao exercício de vocês. Vocês vão pensar em como criar um personagem que pode ajudar a orientar as pessoas a se cuidar. Só que tem uma regra. Esse personagem ele não pode ser um médico, ok? Por quê? Porque o médico já foi usado. Então, vamos supor que eu preciso refazer esse livro. Quais são as outras profissões que elas podem falar sobre o tema? Quais são as outras pessoas que elas são autorizadas, né? Que elas
podem falar com conhecimento sobre o tema além dos médicos, né? São só os médicos que podem falar sobre o assunto ou existem outras profissões? Então vocês podem pesquisar e podem falar aí pra mim quais são as outras profissões que também podem ajudar a falar sobre o coronavírus para as pessoas e tirar dúvidas, ok? Lembrando sempre que vocês podem deixar essas respostas aqui na caixinha dos comentários, que eu vou separar um vídeo para poder responder essas perguntas, ler os comentários e assim por diante. Então, muito obrigada. Lembre sempre de lavar as mãos, evite sair de casa e quando sair, procure usar uma máscara, ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo e tchau!